A Defesa Civil Regional emitiu alguns alertas já desde ontem, dos últimos dias, através da sua coordenadoria regional, por conta de fortes chuvas que estão chegando aí, né? Uma frente com chuva, o frio ele já está aí, né? Mas de qualquer maneira acaba se agravando um pouquinho com a chuva. E a preocupação da Defesa Civil é sempre aquelas áreas que costumeiramente alagam. Inclusive, eu recebi informação há pouco. Na tarde de hoje, começaram obras de desassorear, pelo menos paliativamente, o Rio Sangão, que a gente fez matéria na semana passada aqui em Criciúma, então estão dando uma desassoreada no Rio Sangão em função dessa previsão. Atenção para outros pontos, Monte Castelo, Vila Francesa, Imperatriz, enfim, tem muitos pontos que enchem. Mas ninguém melhor para falar sobre isso do que o Rosinei da Silveira, que está aqui ao meu lado. Ele é o coordenador aqui da nossa Defesa Civil Regional já há algum tempo, Rosinei, para falar sobre isso. Sempre gera essa preocupação, principalmente para quem mora perto de rio, né, Rio Sangão, Rio, seja lá o que for, Criciúma, enfim, tem esse medo por conta da poluição. E aí, tem motivo realmente para medo dessa vez? Eu já não uso a palavra medo, mas um estado de atenção é necessário nesta semana. Nós estamos vivendo uma semana de combinação de 5 sistemas atmosféricos potencializando as situações de risco no nosso estado. Então nós iniciamos a semana com a entrada da frente fria, trouxe um pouco de vento, um pouco de umidade. Atrás da frente fria veio a massa polar, com bastante umidade e um decréscimo acentuado da temperatura. Então a gente viveu aí de domingo para cá situações de circulação pluviométrica com muito frio e a elevação do nível do mar. Porquanto riscos para alagamentos aqui na nossa região sul, ele sempre foi colocado como risco baixo. E de fato, como estava previsto, a gente ainda não registrou problemas com relação às chuvas. Está se associando a essa situação de risco e potencializando o risco outros dois fenômenos, o que nós chamamos de cavado e também do ciclone. Esses sistemas estão se unindo no corredor de Santa Catarina e trazendo para nós muita chuva que vai, no acumulado entre hoje à noite, terça-feira à noite, até sexta-feira, ultrapassar os 80 milímetros de chuva e podendo chegar, em algumas situações, a 100 milímetros de chuva. Então, portanto, essa população que vive nas áreas ribeirinhas, população que vive em costas de morro, população que vive em planícies, são populações que devem ficar atentos em todos os dias nos noticiários e também nas previsões de tempo e ficar atentos à elevação do nível da água dos rios. Qualquer problema que se iniciar na elevação das águas, é só chamar a Defesa Civil, chamar o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar, que todos nós estaremos a postos para fazer o devido atendimento. Dá para a Defesa Civil tomar medidas paliativas antes que aconteça ou tem que esperar mesmo acontecer, Rosinei? Não, essa medida a gente já vem orientando desde o início do ano, porque medidas mitigatórias e preventivas, elas devem ser feitas sempre quando a gente não tem ameaças do sistema atmosférico. Então, nós temos muitos municípios aqui na região fazendo limpezas de córregos e rios, e isso vai trazer um resultado muito positivo essa semana. Baixando a vulnerabilidade, baixa também a potencialidade dos riscos. Então, a gente sempre orienta os nossos coordenadores municipais e os prefeitos nessas áreas próximas aos rios, que fiquem atentos a limpezas de drenagens e limpezas do rio. Você citava agora há pouco do Rio Sangão, é uma área que chama a nossa atenção e que muito trabalho preventivo e mitigatório, como a limpeza da calha fluvial, ela precisa ser feita para que receba toda essa quantidade de chuva e escoa pelo leito natural sem atingir as residências ao lado. A previsão de milímetros de chuva, Rosinei, e começando quando? Nós temos a partir de hoje à noite até sexta-feira. E o que está previsto pelos desenhos meteorológicos, os modelos nos colocam um acumulado desses 3 dias de 85 a 100 milímetros. Podendo, em alguma ocasião, devido à força do ciclone, principalmente na faixa leste, potencializar o risco ultrapassando os 100 milímetros. O que poderia causar estragos. Tipo aqui em Criciúma, quantos milímetros são necessários em um rio cheio, por exemplo, para alagar? Vou dar um exemplo, no bairro Imperatriz, por exemplo. Depende muito de como aconteceu, como está a situação da drenagem. Mas a gente acredita que a partir dos 35 milímetros, esta região do Imperatriz já é uma região de potencialidade de ocorrer algum tipo de alagamento e inundação. Então, se a previsão pode chegar até entre 85 e 100,
tem que ter muita atenção mesmo, porque é bem acima de 35. Por isso que nós classificamos na Defesa Civil como risco moderado a alto de acontecer principalmente na quinta e na sexta, que é onde vai aumentando o acúmulo dessas chuvas. Vamos lá, vamos orientar a população então, Rosinei, ficar atentos, alertas o tempo todo e acionar a Defesa Civil aí se for necessário, é isso? Isso mesmo, então para a população ribeirinha, né, próximo aos rios e córregos e planícies, ficar acompanhando a previsão do tempo que vai anunciando o acumulado de chuva e ver também o acúmulo de chuva se está saindo da calha dos rios e córregos. Está aumentando muito, acione a sua Defesa Civil Municipal. Então, algumas defesas civis municipais têm o número 199, como é Içara, como é Criciúma, acione no 199. Aqueles que não têm, pode acionar o Corpo de Bombeiros 193, que estão postos a ajudar a população também, e a Polícia Militar 190. Essas instituições de segurança têm o telefone de contato da Defesa Civil Regional e também das Defesas Civis Municipais. Alguns municípios, como a gente circulou a partir de hoje, Cocal do Sul, o prefeito já colocou alguns telefones da Secretaria de Obras, SAMAI, Defesa Civil Municipal, num vídeo publicando à disposição da população. Então a gente tem essas alternativas. Se não é no 199, se não é no 193 e não é no 190, algumas prefeituras colocam à disposição um outro número de telefone que a população pode ligar. Então é de bom tom que a população consulte a página principal das suas prefeituras, as redes sociais das suas prefeituras, que ali sempre tem um telefone à disposição. Agora, nas encostas de morro, população como Siderópolis, Treviso, Orleans, Lauro Miller, pessoal da Operária Nova, que é uma encosta de morro. Então, essa população que estão na encosta de morro tem que ficar prestando atenção, desculpe. Tem lama. Não é lama maciça, mas uma água barrenta descendo do morro, já fica atento que isso é movimentação de solo. Árvores inclinaram, não é árvore torta. A árvore inclinou, fica atento, chame o socorro que isso é movimentação de solo. Alguma pedra, rocha se deslocou, fica atento, isso é movimentação. Piso que rachou, muro e também parede da casa, são os sinais que a gente pede à população, inclusive os postes das ruas também, chamar o socorro e que isso pode estar acontecendo uma movimentação do solo. Rosinei, sem querer causar pânico, mas eu preciso perguntar, pode acontecer uma grande enchente aqui na região? Não, eu não vejo mesmo pelo sistema meteorológico que colocou aqui para a gente no acumulado. A gente está vivendo um momento muito rico de obras de limpeza de rios e córregos na região. Praticamente todos os municípios da região carbonífera estão exercitando esse tipo de atividade. E isso me traz muita tranquilidade com relação ao efeito da inundação, que eles vão ser muito mais suaves devido a essas limpezas que estão acontecendo. Então, grande inundação a gente não vai ter, tendo risco moderado a alto de maneiras pontuais nas áreas mais próximas desses rios e córregos. Tá certo, Rosinei, obrigado pela entrevista. A gente acho que volta a conversar até sexta-feira para estar atualizando isso. Obrigado. Isso mesmo, estamos à disposição, é só fazer o contato e até sexta-feira a gente vai atualizando a população em geral.